É engraçado como as coisas funcionam. Temos veículos gigantes de metal que voam pelo ar. Temos filmes em alta definição que você pode carregar em seu bolso. Nós temos as músicas que podem ser acessadas a qualquer momento a partir de dispositivos que utilizam telas sensíveis ao toque. Mas quando algo assim acontece, uma coisa tão estúpida, algo tão simples, não há nada a ser feito. Nada que possa ser feito, mesmo com todos os nossos avanços. Acordei há 3 semanas nesse lugar. Uma sala de tamanho médio, com paredes de concreto, piso e teto. Em algumas partes, o concreto está manchado e rachado. Uma única lâmpada que pende do teto e às vezes ela pisca. Não é uma lâmpada muito poderosa, mas o suficiente para enxergar. Acordei ao lado de uma mulher. Não a reconheci, mas isso não importava. Não sabia onde estava, nem sabia como eu tinha chegado aqui. Não parece haver quaisquer portas ou janelas ou aberturas ou qualquer coisa do tipo. Apenas uma caixa de concreto e comigo, uma mulher dormindo nela. Ela acordou depois de alguns momentos de confusão atordoado. Ela não gritou o que era minha preocupação. Em vez disso, ela fez perguntas com calma. "Onde estamos?" ela perguntou. "Eu não sei." "Como eu cheguei aqui?" "Eu não sei." Quem é você?" Eu sorri. Finalmente uma pergunta que eu poderia responder. "Me chamo Tom Green. Acordei aqui há 1 minuto atrás e estava esperando que você tivesse alguma resposta sobre isso, mas vejo que você também não tem. Bem, eu acho que devemos nos conhecer. Você sabe meu nome? Qual é o seu?" Eu estendi a mão e ela apertou. Eu sou Melissa," ela respondeu. "Melissa Dobbs. A última coisa que eu me lembro é de que eu estava..." Ela congelou, vincando as sobrancelhas dela. Você ouviu isso?" Ela escutou algo, mas eu não ouvi nada. Eu balancei minha cabeça. O que foi?" eu perguntei. Soou como... eu não sei... uma batida." Nós nos sentamos em silêncio por alguns minutos, aguardando por outro ruído. Não havia nada além de silêncio enquanto estávamos sentados lá. Depois de tanto tempo, eu só balancei minha cabeça. "Eu acho que não foi nada, Melissa," eu disse. "Mas se você ouviu um som, isso significa que estamos perto de alguma superfície." "Superfície?" ela repetiu. "O que você quer dizer com superfície?" "Bem, estamos provavelmente no subsolo. Onde mais alguém manteria uma caixa de concreto? Outra coisa que eu estou querendo saber é... por que estamos aqui? Tudo parece um pesadelo, sabe?" Eu suspirei e inclinei-me contra a parede. Isso não poderia estar acontecendo, não realmente. "Eu entendo", disse Melissa. "Isso não parece real, isso não acontece, isso não pode acontecer, Dessa vez eu ouvi o barulho também. Foi como uma batida, mas uma batida abafada, como uma pancada em algum animal peludo. Imagens de animais sangrando brilhou na minha mente, fotos de crianças sendo atingidas com martelos e taco de beisebol. Eu quase pulei, fiquei tão surpreso. Por que eu pensaria isso? Por que essa imagem estava na minha cabeça? Isso não era normal. Nada disso foi normal. Esse lugar, esse som, esses pensamentos, nada está certo. Você por acaso... Sim, eu ouvi, eu interrompi Melissa. Eu ia perguntar se ela via essas imagens macabras em sua mente, mas ela pensaria que eu estava louco. Isso estava me deixando mais confuso, mas... louco? Não, eu não ia deixar ela pensar isso. Melissa e eu passamos o resto do dia discutindo a situação e ouvindo as batidas. Parece que eles vinham em intervalos regulares, uma vez a cada 10 minutos ou perto disso. Pensei que talvez estivéssemos perto de alguma máquina que produzia esses sons e batidas. Sempre que os sons vinham, mais imagens terríveis bombardeavam a minha mente. Era nojento, era errado, mas acontecia. Eu não podia evitar.
Eu me perguntava se Melissa tinha esses flashes de imagens, mas não ousei me perguntar a ela. Se minha única companheira pensasse que eu era louco, bem, não poderia acabar bem. Pensamos que era uma espécie de reféns no início. Pensamos que tinham sido levados para o cativeiro por criminosos. Isso é o que tínhamos decidido. Foi uma suposição normal. Cerca de 30 batidas naquele dia. Porém, nossos pensamentos mudaram. Estávamos com fome. Se as batidas realmente vinham a cada 10 minutos, 30 batidas significava que estávamos acordados por 5 horas. Eu podia ouvir meu estômago roncando. E uma vez ouvi o da Melissa. Estávamos mais sedentos. Minha garganta estava seca e dolorida e não tínhamos água ou comida. Nós estávamos conversando sobre o que faríamos quando saísse desse lugar. As entrevistas, livros e até mesmo filmes que viriam. Vamos ambos ficar ricos com isso. Nós tentávamos manter o pensamento mais positivo assim. De repente, tudo ficou preto. Pareceu que foi só um segundo e eu não percebi que meus olhos tinham se fechado até o momento que eu abri e acordei. Melissa e eu acordamos ao mesmo tempo. Estávamos confusos. De alguma forma, nós havíamos apagado ao mesmo tempo e ao mesmo tempo acordamos. Comida, sussurrou Melissa. Ela estava olhando para um canto da sala onde antes não havia nada. Mas agora haviam 2 bandejas de comida e água neles. O barulho do meu estômago e eu não me importávamos de onde tinha vindo ou como nós tínhamos apagado. Vamos comer, eu disse, agarrando nossas bandejas. Falamos sobre isso enquanto ouvíamos mais batidas. Melissa riu. É engraçado como a maneira que nós medimos o tempo pode mudar facilmente, disse ela, agarrando a comida. Medir o tempo com batidas é tão bom quanto minutos ou horas. A comida estava boa. Arroz quente, bife e batatas fritas. Uma bola de sorvete de sobremesa. Um copo de água para beber. O bife estava pré-cortado para nós, então, sem facas. O garfo que nos foram dados eram muito maçantes, não poderíamos machucar ninguém com eles. Não que nós seríamos capazes de fazer isso, uma vez que parecia que eles podem induzir a perda de consciência sempre que eles queriam. Eu tinha um pressentimento de que, uma vez que terminássemos de comer, nós iríamos desmaiar, e quando acordássemos de novo, as bandejas e pratos e garfos teriam sido retirados. Comemos em silêncio, e quando terminamos, meu palpite foi confirmado. Perdemos nossas bandejas e nossos garfos, e novamente, estávamos apenas em uma caixa vazia de concreto. Nós nunca falamos sobre isso. Nos mantínhamos ocupados falando sobre outras coisas. Depois de outras 50 batidas e 50 flashes de imagens de pessoas mortas na minha cabeça, fomos dormir. Foi difícil dormir no primeiro dia com as batidas, mas como qualquer coisa, você acaba se acostumando com isso. Eu fui me acostumando com as batidas, os flashes e os apagões, assim como as pessoas crescem acostumados ao lado de aeroportos, celulares e iPods. É uma questão de adaptação. Isso é a evolução. Não sei quanto tempo dormimos, mas todos os dias lá pareciam haver menos tempo entre cada batida. Cada dia, porém, a comida parecia um pouco melhor. A comida do primeiro dia estava boa, parecia agradável. Cada dia a comida tinha um gosto melhor, como se recompensa por ter diminuído o tempo entre as batidas. Este é o condicionamento. No 10º dia, havia apenas algum tempo entre as batidas. A comida estava deliciosa. Melissa e eu nos demos bem o suficiente. Estávamos nos tornando grandes amigos. E próximo do 5º dia, começamos a fazer sexo. Nós não nos amamos, mas éramos adultos. Ambos queriam algo para nos manter ocupado e entretido. Por que não um sexo? No 12º dia, no entanto, as coisas tomaram um rumo. Eles ganharam.
Nós estávamos aguardando ansiosamente o almoço. Estávamos pronto para outro apagão, pronto para se deliciar com a comida deliciosa que viria a nos esperar. Não estávamos pensando em fugir. Não estávamos pensando em nada. Batida, flashes, comida. Batida, flashes, comida. Os flashes de imagens tinham piorado. Muito pior. As batidas vinham mais rápidos agora. Os flashes estavam na minha cabeça o tempo todo. Bebês esfolados, abertos e mortos. Cães com os membros cortados e colocados em poças de sangue. Gatos com seus olhos puxados para fora e os órgãos arrancados de seus abdômenes. Só animais. Animais mortos. Suas vidas que tinham sido tão importantes antes, agora inútil. Agora nada. Agora só um monte de sangue atordoado na minha mente. Este é o meu futuro. Esta é a morte de todos. Batida, escuridão. Quando eu acordei, não senti o cheiro de comida como costumava. Melissa já estava acordada chorando. Qual o problema? Perguntei-lhe. Por que você já está acordada? Eu não dormi dessa vez, ela sussurrou. Eles entraram. Eles apenas atravessaram a parede. Eles são tão horríveis. Ela começou a chorar. Acalme-se, Melissa, eu disse. Eu fui até ela e coloquei meus braços ao redor dela. Ela caiu em cima de mim fracamente. Diga-me o que aconteceu. Eles não têm boca, Tom. Ela chorou. Eles não são humanos. Mas as batidas vêm de nossas cabeças. Nós não ouvimos com nossos ouvidos, Tom. Nunca tinha reparado isso antes, mas está dentro das nossas cabeças, me entende? Eles não trouxeram comida. Eles disseram que eles vão continuar trazendo comida de agora em diante, mas hoje não. Eles tentaram me dizer algo mais, mas eles tinham que parar com as batidas para falar comigo. E uma vez que os barulhos se iam, eu não ouvia mais nada. Eu não queria ouvi-los. Eu implorei para eles parar, para me levarem de volta. Então, eles pararam de falar. Isso foi necessário. Eu segurei Melissa até que ela parou de chorar e adormeceu. Eu pensei sobre as mudanças que tivemos agora. Eu estava tentando confortá-la, mas tudo que eu conseguia pensar era os flashes. As imagens haviam parado. Eu não tinha percebido até aquele momento porque eu estava acostumado com os flashes que acompanhavam as batidas. Mas eles não vinham mais, não realmente. Alguma coisa tinha mudado desde a hora da refeição e me deixou quase desconfortável. Eu podia entender Melissa em pânico quando aquele barulho parou. Agora, embora, eu não acho que queria os flashes longe da minha mente. Melissa ainda estava chorando. Me desculpe, Tom, ela murmurou, empurrando seu rosto no meu peito. Eu podia sentir as lágrimas escorrer pela minha camisa. Eu devia conseguir falar com eles, mas as batidas é tão estranho quando eles se foram. Eu estou acostumado com as batidas agora. Eu entendi. Eu entendia perfeitamente. Passamos o resto do dia solenemente falando sobre o que faríamos quando nós saíssemos. Mas como possivelmente poderíamos sair? As coisas não estavam normais. O pensamento de que talvez conseguíamos sair estava bem longe de nós agora. Nós aceitamos isso. Poderíamos viver assim, pelo menos por um tempo. Então, um dia, talvez em uma semana, um mês ou um ano, poderíamos usar nossos garfos e cortar nossos pulsos. Será que existe essas batidas no céu ou inferno, ou seja lá para onde formos? Tínhamos comida no dia seguinte. As batidas continuaram, mas os flashes permaneceram adormecidos. A comida era melhor e a vida era boa novamente. Melissa, embora, ela estava em estado de choque. Talvez por ver nossos sequestradores que ela tinha ficado assim. Talvez eles colocaram algo na cabeça dela.
Os flashes, eu pensei. É possível que eles deixaram minha mente e foram para a cabeça dela? Coisa de louco, mas coisas loucas haviam acontecido aqui. Todos os dias, Melissa ficava mais nervosa, mais agitada. Eu não conseguia entender. Tentei falar com ela sobre isso, mas ela não respondia minhas perguntas. Ela apenas olhava para mim e abanava a cabeça. Não tem nada de errado, ela dizia. Só estou cansada. Ela estava mentindo. Aconteceu no 20º dia. Caímos no sono. Acordamos e comemos nossa comida. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria feito algo. Sofrer sozinho é 1000 vezes pior do que sofrer com um amigo. Eu estava terminando minha sobremesa e Melissa comeu tudo bem rápido como um raio. Então, apunhalou-se no pulso, depois o outro. Então ela enfiou na boca dela, ela encravou na garganta, puxando e empurrando tudo que havia lá dentro, tentando desesperadamente se matar para acabar com tudo isso. Um pulso era vermelho e brilhante, mas ela não tinha derramado sangue. O outro tinha esfaqueado mais forte, muito mais profundo, e tinha buracos. Os buracos eram bastante profundos, vazando sangue, derramando. Sangue estava gotejando fora de sua boca quando eu joguei minha comida do lado para tentar detê-la. Ela pôs uma de suas mãos contra meu peito e eu fui jogado contra a parede, enquanto ela só manteve se esfaqueando, se cortando, se mordendo, sufocando contra o garfo. Eu não conseguia ouvi-la gritar. As batidas tinham se unido neste ponto, fazendo um barulho constante, e era difícil de ouvir. Eventualmente, ela desacelerou e tentou forçar o garfo para baixo de sua garganta. Ela amordaçada e sufocando, e eu longe demais para ajudá-la. Eu vi minha única companheira morrendo. Ela morreu rapidamente, entre a perda de sangue e a sufocação. Eu não sei o que a matou. Não me importava. Chorei o resto daquele dia. Eu me vi fazendo a mesma coisa. Pensei que eu iria fazer no dia seguinte. Talvez eu poderia acompanhá-la novamente. Pelo menos eu não estaria sozinho. No dia seguinte, no entanto, não funcionou assim. Esperei e esperei. Eventualmente veio o apagão. Esperava que desse certo. Eu odiaria estar meio morto no chão, mijando e cagando em mim mesmo sozinho para quem sabe por quanto tempo. Felizmente, não tive a oportunidade de estragar tudo. Acordei do lado de fora. Estava escuro. Isso não estava certo. Não, eu sussurrei. Não havia ninguém à vista, mas eu podia ver luzes de uma cidade à distância. Eu estava fora do cativeiro. Eu tinha saído da prisão de concreto. Não! Este foi meu verdadeiro momento de pânico. Esta é a mudança. Eu não estava pronto para isso. As batidas sumiram, mas as coisas tinham mudado. Adaptação, condicionamento. As batidas sumiram. Os flashes voltaram. Evolução. Eu não era o silêncio. Estava me deixando louco. Os flashes não ajudam. Eu sabia o que fazia os flashes desaparecer, embora as batidas. Eles mantinham os flashes na baia, fazia me sentir confortável novamente. Isso era tudo que eu precisava. E eles tinham me ensinado como produzir as batidas. Eles tinham me ensinado desde o primeiro dia. E agora eu percebi. As batidas me aliviaram. E as batidas não me causavam os flashes de imagens mórbidas, mas os flashes que me causavam as batidas. Eu sorri. Eu não queria pensar sobre isso, mas eu precisava das batidas. O que eu tinha a perder afinal? Minha única companheira já tinha ido embora e eu fiquei. Eu caminhei até a cidade à distância para criar as imagens de mortes e voltar a sentir as batidas.
4 anos, minha família e eu nos mudamos para essa cidade. Nós não queríamos continuar no ritmo acelerado de uma cidade grande. Nós éramos uma família rica e bem-sucedida. Então nós achamos que seria melhor morar em um lugar mais remoto e pacífico. Floresta Hayab, zona oeste do Maine, é onde estamos morando. Agora, em nossa família, eu era o filho mais velho. Tinha meu pai, minha mãe, um irmão e uma irmã. As coisas estavam bem, sempre estavam bem, tudo estava bem até demais. Mas depois, tudo mudou e não foi para melhor. Puta merda. Foi horrível e eu estou sozinho agora. Oh Deus. E tenho certeza que eu serei o próximo. Então, para quem ouvir essa história, espero que você nunca venha para cá. Ou que ele nunca te encontre. Estes são meus últimos pensamentos. E esta é minha terrível história. Tudo começou quando a minha irmã foi na lagoa um dia. Ela estava atrasada por quase 1 hora, mas nós vivemos sozinhos aqui. Ou assim pensávamos. Eu ainda me lembro e escuto os gritos da minha mãe às vezes. Um grito ensurdecedor de terror. E a cena do meu pai e irmão piscando olhares de terror extremo antes de atravessarem a porta. Eles voltaram com muito sangue em suas calças e sapatos, chorando descontroladamente. Eles não tinham encontrado nada dela, além de lascas de ossos, suas roupas rasgadas e uma poça de sangue. As coisas nunca mais foram as mesmas depois daquele dia. Minha mãe nunca mais conseguiu dizer uma palavra depois de ver os restos mortais de sua filha. O próximo foi meu pai. A nossa comida estava acabando e, devido à neve, nós não poderíamos ir à cidade. Ele pegou sua espingarda e entrou na floresta em torno da nossa casa. Ele não voltou no tempo previsto também. Meu irmão e eu decidimos que iríamos procurá-lo na manhã seguinte. Não havia condições de sair agora. Cerca de 1 hora depois, eu estava cochilando na cadeira da cozinha quando ouvi um rosnado baixo e gutural do lado de fora da porta. Depois, ouvi um bang, bang vindo da porta e então acordei assustado. Um flash de uma criatura de pelo preto andando sobre 2 patas correu pela minha janela. Isso me congelou. Eu gritei no topo dos meus pulmões até que meu irmão correu até mim e perguntou o que estava acontecendo. Contei o que vi a ele e ele pegou um rifle e me entregou outro. Então, gesticulou silenciosamente em direção à porta e fez sinal para eu abrir. Muito lentamente eu fiz e engasguei com medo. Era nosso pai, ou o que restava dele. Seu corpo foi mutilado a extremos. Braços foram arrancados, assim como seus olhos e marcas de garras que pingavam em um vermelho carmesim. Meu irmão entrou em colapso de horror e fechou a porta fracamente. Ninguém mais saiu de casa. Minha mãe ainda não falava, ela só fracamente assentia ou sacudia a cabeça para se comunicar. Meu irmão evitava qualquer coisa que lembrasse da nossa família se partindo. Mas o que eu percebi é que o que quer que seja, aquela coisa lá fora, não vai parar até que tenha matado todos nós. Eu sinto isso. Algumas semanas se passaram. Nós vivemos com medo. Algumas noites ouvíamos aqueles rosnados horríveis e nos certificávamos de que ninguém adormeceria naquela noite. Em vez disso, ficávamos com as armas na mão até o dia amanhecer. Certa manhã, depois de uma longa noite de paranoia, meu irmão proclamou que iria atrás de suprimentos e ajuda na cidade. Liberdade ou morte, disse ele. Um deles acontece hoje. Ele pediu para que fossemos com ele e eu implorei para não ir, mas ele insistiu. Eu lhe disse que não iria. Minha mãe apenas balançou a cabeça em silêncio. Ele disse que iria enviar ajuda quando chegasse à cidade e enquanto isso era para manter tudo bloqueado. Não se atreva a sair ao menos o nariz para o lado de fora, ele disse. Eu sei que sou apenas 1 ano mais velho que ele, mas eu me senti mal por ele ser o único que estava tendo coragem. Mas eu sabia o que iria acontecer. Eu sabia. Naquela noite, ele saiu pouco antes de anoitecer totalmente, tendo a certeza de que a criatura não estava por perto, e começou a caminhada de pesadelo para o carro. Ele chegou ao carro e abriu metade da porta congelada depois de alguns puxões violentos contra a alça.
Foi então que ouvi o som que enervou o local. Ele virou a chave e ao mesmo tempo o animal deixou a árvore do lado oposto do meu irmão. A criatura deveria ter quase 8 metros de altura, com o rosto e corpo de um lobo negro mutilado, mas caminhava com as próprias pernas como um ser humano normal. Ou melhor, corria. Meu irmão abriu os olhos de medo e quebrou seu pé sobre o pedal do acelerador. A coisa pulou para o carro e violentamente esmagou pela janela. Meu irmão dirigia descontroladamente, tentando fugir da criatura, mas ele bateu seu carro contra a árvore e isso ainda não o matou. O animal chegou até o carro e o puxou, o corpo ainda se contorcendo para fora do carro. A criatura olhou para mim através da janela de uma distância, antes de rasgar meu irmão ao meio com suas afiadas garras. A criatura caminhou lentamente em direção à porta, sabendo que ele queria que eu temesse. Ele sabia que eu estava congelado. Ele chegou à porta e eu abracei meu rifle apertado. Houve um baque e mais 3 tiros, embora eles foram lentamente dessa vez. Bang, bang, bang. Em seguida, ele gritou seu grito arrepiante e correu para dentro da floresta. Eu não poderia abrir a porta nem para recuperar os restos mortais de meu irmão. Eu não durmo desde então. Eu só vigio a porta e escuto ele, esperando ele voltar. É só eu e minha mãe agora. Ela não come ou dorme ou bebe. Ela não se move de sua cadeira há 3 dias. Até enquanto ela morreu, eu não acho que ela se moveu novamente. Foi uma longa noite. 4 dias sem dormir. Eu ouço os rosnados todas as noites desde a morte horrível do meu irmão. Mas esta noite, eles eram mais altos. Era hoje. Ele iria atacar. Eu sabia disso. Eu carreguei a minha espingarda e esperei por ele, pensando que ele viria através da porta ou pela janela da cozinha. Eu estava errado. Minha mãe estava no outro quarto, mas já era tarde quando eu comecei a ouvir a raspagem ao longo dos lados da casa. 4 vezes ele circulou ao redor da casa. Estávamos presos e ele sabia disso. Ele parou e meu coração acelerou como se estivesse em câmera lenta. Percebi onde ele parou por um instante. Tarde demais, ao lado do quarto onde minha mãe estava. Eu sabia que meus medos eram verdadeiros quando ouvi o som da janela quebrando do outro quarto. Eu estava enraizado. Ouvi o apelo da besta e caí de joelhos. Eu o vi caminhar até minha mãe e de uma só vez a tomou em sua garganta. Eu senti a última batida de seu coração. Isso foi apenas alguns minutos atrás. A raspagem de devoração de ossos está começando de novo. Se ele te encontrar, saia na primeira oportunidade e não olhe para trás. Oh Deus, a raspagem de ossos parou. Eu não tenho muito tempo. Estes foram meus pensamentos finais e os últimos que eu nunca mais quero lembrar. Por favor. Havia uma lenda sobre alguns silos abandonados que foram construídos no meio da floresta do outro lado da cidade. Nunca tive medo dessas lendas urbanas, mas confesso que a visão daquele lugar é assustador. Mas são apenas silos abandonados e enferrujados. De qualquer modo, alguns rumores se espalharam pelas redondezas de que aquele lugar é assombrado pelo fantasma de um velho agricultor que se enforcou no silo e mata qualquer um que entra lá. Eu acho isso uma enorme besteira. Para mim, é apenas uma lenda para manter longe crianças estúpidas e curiosas. Apesar de abandonado, o dono deve ter algum plano para reabrir ou vender os equipamentos e o terreno.
Mesmo assim, dizem que o silo às vezes é um ponto de encontro onde jovens vão para usar drogas, ouvir músicas, beber e até fazer sexo. Assim, com os comentários positivos e negativos, meu grupo de amigos e eu decidimos dar uma olhada. Decidimos aumentar a bizarrice, optando por visitar os silos em um dia sombrio e nublado. Então chegou o dia. Meus amigos Daniel, Ana e Paulo marcaram de nos encontrar na minha casa, pois era ao lado da velha ferrovia. Caminhamos pelos longos trilhos da ferrovia, conversando e rindo, nos divertimos no caminho. Até que vi. Os silos pareciam normal, apenas localizado ali, iminente sobre as altas árvores. Curiosos, caminhamos em direção a ele com um sorriso no rosto. Conforme nos aproximávamos, nós diminuímos o som de nossas conversas. Chegamos ainda mais perto e começamos a sentir um frio, como se houvesse algum tipo de refrigerador no local. O frio provocou arrepios em nossas espinhas. Inferno. Paulo, certamente o mais medroso, deixou escapar um pequeno grito. Nós andamos ao redor da circunferência daqueles silos, procurando uma entrada ou algo do tipo. Acabamos por encontrar uma escada que conduz para o topo. Os degraus da escada levavam para um pequeno tipo de porta de confinamento. Todas estavam firmemente trancadas, exceto por uma. Apesar de já ter sido preso por isso, Daniel sabia abrir escotilhas desse tipo. Então, poucos minutos depois, estávamos dentro do silo, de pé sobre o feno deixado lá. No centro, havia um grande buraco que dava acesso a algum tipo de esgoto, sei lá. Estava escuro, mas podíamos sentir o fluxo constante de ar gelado que vinha do fundo. Curiosamente, havia uma corda que possibilitava a qualquer um de descer. Sendo a única pessoa que estava realmente preparado para uma aventura, fui o único inteligente que trouxe a lanterna na mochila. Segurando a lanterna na minha boca, comecei a descer. Desci até o fundo, até chegar no fim. Tudo parecia seguro. Eu olhava para o feno que estava espalhado e a sujeira e também outra escotilha peculiar. Eu acenei com a lanterna para os outros descerem. Enquanto desciam, percebi que a corda estava coberta com algo da cor vermelha. Eu não demonstrei meu medo e mostrei aos outros a escotilha que encontrei. Daniel abriu, revelando um túnel escuro. Agora estávamos fodidos. Aquela escotilha tinha um cheiro insuportável de morte. Os outros tinham percebido isso também. E é claro, Paulo choramingou como uma putinha. Ana acabou criando coragem, tomou a lanterna da minha mão e foi caminhando na frente em direção àquela escotilha. Nós a seguimos e andamos através desse túnel escuro por cerca de 10 a 15 minutos, até que chegamos a outra escotilha e abrimos. Uma luz brilhante encheu o túnel e ouvimos algo. Um rugido agudo seguido pelos sons de algo correndo em nossa direção através do túnel que passamos. Em uma tentativa desesperada para evitar a criatura que tinha feito esse som assustador, nós corremos para fora. Uma vez que estávamos fora do túnel, fechamos a escotilha na tentativa de bloqueá-lo. O som parou e respiramos um suspiro de alívio observando o local que fomos parar. Nós estávamos em um bloco de concreto que parecia ser uma fossa séptica antiga, mas com uma abertura na parte superior, e através dessa abertura podíamos ver uma floresta acima. Começamos a subir para sair, e então aconteceu. Novamente ouvimos aquele maldito som de novo. Paulo era o único que ainda não tinha subido. Pobre Paulo. Uma criatura afundou suas garras por dentro da escotilha. Aquelas garras afiadas se estenderam e agarrou a perna de Paulo, apertando ele e o puxou para dentro do túnel. Nós ouvimos seus gritos aterrorizados de medo e terror e de repente, silêncio. Ouvimos apenas o estalar agudo dos seus ossos e o som de sua carne sendo arrancada. Nós ficamos paralisados de medo. O som de Paulo sendo morto era revoltante. Ana acabou vomitando. Depois começamos a correr através do mato. Nós procuramos uma maneira de sair de lá por pelo menos 1 hora, mas percebemos que aquela parte da floresta era fechada por um grande perímetro com cerca e arame farpado.
Entramos em pânico por não saber para onde ir e saber que a criatura estava se aproximando cada vez mais. A noite chegou rápido. Ana subiu no alto de uma árvore esperando que a criatura não a alcançasse. Daniel se enfiou em um pequeno buraco para se esconder. Péssima ideia. Mais uma vez, ouvimos o rugido daquela coisa saindo de sua toca. Desesperadamente, eu também subi em uma árvore alta e de lá vi Daniel escondido no buraco. Eu também consegui ver a criatura que estava nos perseguindo. Era a coisa mais grotesca que eu já vi. Seu rosto estava coberto por uma máscara branca pálida contra sua verdadeira pele escura. O rosto parecia ter apenas 2 buracos para os olhos escuros e um grande sorriso que se estendeu por todo o seu rosto. Depois de alguns instantes observando, eu percebi que a máscara era o rosto esfolado de Paulo. Eu estava assustado vendo a criatura se aproximando onde o Daniel estava escondido. Sentei-me na árvore enquanto observava Daniel correndo de medo, mas não demorou muito até que a criatura o alcançou. A criatura enfiou 2 garras no peito do Daniel e o rasgou em pedaços com facilidade incrível. Oh Deus, aquilo começou a arrancar a pele do rosto de Daniel. A pele do rosto de Paulo havia se desintegrado e rapidamente substituído por uma máscara feita a partir do rosto de Daniel, com os mesmos olhos ocos e aquele enorme sorriso. Em seguida, aquela coisa com o rosto de Daniel olhou diretamente para mim e falou com uma voz rouca e suave. Eu sou um dementador. Eu sinto o cheiro de seu medo. Então, ele começou a rastejar de volta para a toca. Da outra árvore eu ouvi Ana chorar. Eu acenei para ela descer, assim como eu desci e disse para ela que sabia como sair daquele lugar vivo. Hesitante, ela desceu. Eu fui até a cerca de arame farpado e agarrei o fio cortante sem me preocupar com a dor e abri o tamanho suficiente para que possamos passar. Minhas mãos sangravam, mas eu ignorei a dor. Novamente, aquela coisa que se denominava dementador começou a gritar. Nós já estávamos do lado de fora. Sangrando, corri com Ana, correndo até que finalmente chegamos a nossas casas. 10 anos se passaram. Ana e eu estávamos casados e estávamos felizes. Digo que estávamos por uma razão. A mesma razão pela qual estou contando essa história hoje. Ana está morta. Ela teve uma morte horrível. Muito horrível. A polícia foi chamada ao local. Depois de um casal que saiu para um passeio pela floresta, encontraram o corpo dela, mutilada e com a face do rosto removida. Isso só pode significar que o dementador está livre. Está livre e está vindo diretamente para mim. Eu sei que é isso. Isso é horrível. Agora eu estou olhando para a nossa foto de casamento, tentando me acalmar com lembranças felizes. Mas não ajudou em nada. Porque no reflexo do vidro, eu vi o rosto lentamente vindo em minha direção. O rosto de Ana. Só que não tinha os olhos dela e tinha aquele sorriso aterrorizante. O dementador. Ele está aqui. Ele veio para me levar. Eu sinto suas mãos perfurar meu peito. Nesse momento, eu percebo o motivo dele fazer isso. Ele mata para libertar as pessoas do inferno que agora existe nesse mundo. E eu ganhei o privilégio de estar livre. Eu sei que daqui a pouco meu rosto estará sorrindo